Já faz um tempo, né? Faz um tempo que eu não gravo vídeo, tanto porque não tem quem assista, tanto porque as coisas na minha vida acontecem muito rápido. Mas não é disso que eu quero falar. Vamos pro ponto principal. Bom, hoje eu vim falar sobre como é viver intensamente. Porque tudo na vida do borderline é muito intenso. No outro vídeo, eu falei sobre como é ter comportamentos autodestrutivos. E eu estava refletindo, reflito com constância, sobre como é ser emotiva demais, como é sentir demais. E como isso é um inferno. Minha Nossa Senhora. Ser borderline é um inferno. As pessoas gostam muito de julgar o border. Assim, eu entendo, até eu me julgo às vezes. Eu fico olhando pra mim e eu fico... Minha filha, você é chata de uma maneira... Só que, assim, ninguém odeia mais o borderline do que o próprio borderline. Ninguém me odeia mais do que eu mesma. Então, assim, é muito importante falar sobre isso e falar sobre como você sente, só que o que você sente é muito maior. E as situações parecem muito maiores do que elas são. Hoje eu tava conversando com meu namorado sobre... Na verdade, ele tava falando pra mim sobre como as relações não são perfeitas. E como a quebra de expectativa, como você esperar que tudo seja perfeito, é horrível. Assim, você espera que tudo seja bom, mas não que tudo seja perfeito. E para um border, quando isso é quebrado, vira uma tempestade no copo d'água. Um probleminha vira um problemão. Eu não entendia muito bem isso quando eu não era diagnosticada. Pra mim sempre tudo foi muito, tudo sempre significou muito, tudo sempre, sabe? Tudo sempre teve muita importância. Só que quando eu comecei a fazer terapia foi que eu percebi que nem tudo é importante. Nem tudo tem que ter sentimento. Mas é muito difícil você explicar pra sua cabeça que tudo tem que ter sentimento. Tipo, que assim, que nem tudo tem que ter sentimento. É muito difícil você pensar que eu não preciso sentir o tempo todo. É muito óbvio de se falar isso, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E às vezes a gente precisa parar de pensar. Sabe aquele meme da Nicole Baus dizendo: às vezes a gente precisa parar de fazer o quadradinho de 8 e pensar um pouco. Às vezes a gente deve parar de pensar: ai, eu não quero uma resposta óbvia, e pensar: a resposta óbvia é a única coisa que me resta. Eu sei que como border é muito frustrante você querer resolução e as pessoas te falarem um óbvio, mas é porque é o que tem que se fazer, falar o óbvio. Mas o ponto é, sentir demais é um inferno. Você chora, mas você chora 20 vezes mais. Você tá feliz e você fica 20 vezes mais feliz. E esse é um problema, porque ao mesmo tempo que você se sente muito feliz, você pode se sentir muito triste. E aí vem o vazio, que é o meio entre se sentir muito feliz e se sentir muito triste. Esse vazio, ele acarreta muitas coisas dentro da vida de um borderline. Ele acarreta vícios, ele acarreta compulsões, comportamentos autodestrutivos no geral, porque você não sabe ser o triste bom e ser o feliz bom. Você só sabe o ruim das suas coisas, porque até quando você tá feliz, às vezes felicidade demais é ruim, às vezes felicidade demais é horrível. Porque quando você perde isso, você vai para uma tristeza profunda, uma tristeza que não faz sentido. Você chora e chora e chora e grita por coisas que não fazem sentido. E você sente uma ansiedade que não faz sentido. E você sente um vazio que não faz sentido. E essas coisas não fazem sentido. E aí vem um vazio que é horrível, é um sentimento péssimo. E no border, nossa, se sentir vazio sendo uma pessoa normal já é ruim, imagina quando você é potencializado aquilo, quando você sente tudo intensamente e tudo é desse jeito. Cara, sério, horrível, horrível. Às vezes, quando eu paro pra pensar que eu penso demais, que eu sinto demais, que tudo é demais, que tudo é muito 80, ou às vezes é muito 8, mas na maioria das vezes é 80, eu me sinto muito mal. Eu me sinto triste, eu fico pensando por que eu não nasci normal. Porque realmente
É muito ruim. É muito ruim você sentir esses sentimentos. E você pensar essas coisas e ter essa intensidade dentro de você é muito ruim sentir, muito. Meu namorado fala que a parte boa do borderline, às vezes eu acho que isso não faz sentido, mas ele fala que a parte boa é que eu amo demais. Só que, como eu falei, até o bom demais pode ser ruim, porque quando aquilo acaba, o que você faz? Você sente tristeza demais. Eu genuinamente fico me perguntando como é que é a vida das pessoas normais. Assim, o que vocês sentem? Como vocês sentem? O que vocês pensam? Como vocês pensam? Como é a vida de pessoas que não precisam tomar remédio que estabilize o seu humor, porque o seu humor varia tanto e varia numa proporção tão grande que você fica maluco? Assim, como é não ter tantos pensamentos autodestrutivos? Como é não ter borderline? Meu sonho é um dia passar a vida na vida de uma pessoa que é normal. Minha psicóloga fala muito pra mim: nossa, Bianca, mas você é normal, você tem uma vida normal, você faz estágio, você estuda e tal. Mas às vezes eu não sinto isso. Às vezes eu me sinto esquisita e me sinto mal e me sinto triste, claro, numa proporção muito grande, porque eu não tenho isso, essa estabilidade. Viver de forma instável é horrível, é péssimo. Assim, você tem momentos felizes, mas parece que os momentos ruins sobrepõem os momentos felizes porque eles são muito maiores, o sentimento deles ele é muito maior. Tudo com border é muito maior. Tudo que você sente é muito. E por isso o tema do vídeo, o peso de sentir muito. Você sentir muito não sei, é difícil de explicar a sensação, porque na minha cabeça, até um tempo atrás, eu achava que todo mundo sentia desse jeito. Por isso que eu ficava muito incrédula quando algumas pessoas não entendiam o que eu tava sentindo e falavam que eu tava exagerando. Porque eu ficava, não, eu ficava tipo, mas você não sente desse jeito? Você não pensa assim? Só pra você ter noção, eu vou te explicar. Sabe, imagina que você saiu de casa e você pensa: eu esqueci de fechar o portão da minha casa. E aí você tem uma breve lembrança de você trancando o portão da sua casa. E você fica, talvez eu tenha trancado o portão da minha casa. E você segue tranquilamente a sua vida. Até o final do dia você volta pra casa e você realmente trancou o portão da sua casa. Com border não. Aquilo martela na sua cabeça por tanto tempo, você sente tanto que você fica paranoico. E eu tenho sentido isso por um tempo. Todas as vezes que eu vou fazer uma coisa nova, todas as vezes que eu tenho uma nova experiência, eu sempre penso ruim. Eu sempre tenho um pensamento ruim. Eu nunca vejo coisas boas nas coisas. E aí eu fico prevendo coisas ruins e fico paranoica com elas, porque eu acho que elas realmente vão acontecer. Por exemplo, eu tô num estágio novo, eu queria muito ter um estágio novo, e quando eu consegui, eu fiquei super feliz. Só que o estágio que eu tô agora, ele é um pouquinho longe da minha casa, eu tenho que pegar 2 ônibus pra ir, 2 ônibus pra voltar. E eu não sei andar muito bem de ônibus. Bicho, a primeira semana foi horrível, porque eu ficava o dia todo falando: eu vou pegar o ônibus errado, vai dar tudo errado, não vou ser boa o suficiente, o escritório é exigente. E aí eu começava a ficar triste, por uma coisa que não tinha acontecido. E não é questão de ansiedade, porque todo mundo tem, mas é você ficar tão triste, mas tão triste, mas tão triste, mas tão triste, ficar tão paranoico, mas tão paranoico, mas tão paranoico, que você simplesmente pensa em desistir de tudo. O borderline te proporciona esse tipo de momento, do mesmo jeito que ele te proporciona as melhores sensações do mundo. Então,
Por exemplo, quando eu tô com os meus amigos, eu me sinto completamente cheia. Eu me sinto a pessoa mais feliz da face do universo. Não vai ter gente mais feliz do que eu quando eu tô com os meus amigos. E quando eu estou em situações ruins, eu me sinto horrível. São todos os sentimentos ruins do mundo se manifestando ao mesmo tempo. Uma legião de sentimentos horríveis e de impulsionamento para que esses sentimentos fiquem maiores e maiores e maiores e maiores. A questão é... A parte boa de estar se tratando é que você percebe que o mundo não é só do jeito que o borderline quer. No mundo não é só do jeito que o seu transtorno quer que seja. O mundo pode ser muito mais do que você pensa que é. Hoje em dia eu tento pensar que o mundo é muito mais do que eu acho que ele é, que os meus sentimentos são muito mais do que eu acho que eles são. Eu tento me ver como uma pessoa que pode ser normal e pode ter uma vida normal, independente do transtorno que eu tenha. Eu tento pensar que a minha vida não é um completo inferno por mudar de opinião o tempo todo, não ser fixa com algo, sempre estar em inconstância. Eu tento pensar que eu não sou uma pessoa ruim por isso. Eu tento pensar nessas coisas, porque senão eu fico maluca. Senão todos os sentimentos aflorados são, assim, tomam conta de mim. Agora eu entendo porque não pode se diagnosticar borderline na adolescência, porque o borderline é um eterno adolescente. Você fica nesses altos e baixos o tempo todo, e são muito altos e são muito baixos, e isso é muita tristeza, é muita alegria e é muita tristeza. Cara, sério. Enfim, eu acho que é bom falar para as pessoas que se você acha que o border é ruim, pode ter certeza que ninguém odeia mais o border do que a própria pessoa que tem a doença. Porque ninguém gosta de viver nessa inconstância. Ninguém gosta de viver nessa intensidade o tempo todo. Às vezes você só quer ficar calmo e você não consegue. Então, para isso existe terapia. Eu acho que essa é a parte principal da terapia. É você entender que você não é o seu transtorno e que as coisas não tem que ser preto no branco. Tem um podcast chamado Perdendo os Miolos, acho que é esse, Perdendo os Miolos. No episódio eu escutei, a vida não pode ser 880. Olha quantos números tem entre o 8 e o 80. Não pode ser preto no branco. E a terapia pro border é importante por causa disso. A gente tem que perceber que as coisas não tem que ser mais ou menos, ou menos ou mais, e que elas não precisam ser tão grandes e tão enormes e todas essas coisas. Às vezes as coisas precisam ser calmas e a gente precisa entender isso. Só que é um inferno tentar entender isso e é um inferno conviver tentando entender isso. Mas acontece, é um dia de cada vez. Eu ainda tô aprendendo a entender esse inferno que é viver com border. Eu tenho meu diagnóstico só faz 1 ano, então meio complicado. Mas eu acho que eu tô me saindo bem. E é isso. Se você tem borderline, tenta pensar o óbvio, sabe? Às vezes a gente fica com raiva quando as pessoas dizem o óbvio pra gente. Eu acho que eu já falei isso. A gente fica com raiva quando as pessoas dizem o óbvio pra gente. Só que às vezes o óbvio precisa ser dito. A vida não precisa ser preto no branco. A gente não é ruim por sentir demais. A gente só é um pouquinho diferente. E dá pra resolver essa diferença. É só se tratar. Um beijo. Tchau!